Oi, pessoal. Vamos lá então para mais uma etapa aí do nosso trabalho. Hoje nós vamos ver aqui nesse vídeo a parte da difusão ainda em regime permanente, sem reação química. Nós vamos dar uma olhada numa particularidade aqui no regime pseudoestacionário, que nós já trabalhamos com ele lá em Fenômeno de Transporte 1. Nesse sistema aí, nós vamos usar um capilar para analisar essa situação e temos que esse capilar está semi-preenchido por um líquido puro e volátil, um líquido A, né? Uma espécie química A. Vamos supor que sobre esse líquido existe um filme gasoso que está estagnado, B. Deseja-se avaliar o coeficiente de difusão do vapor da espécie A nessa película, uma vez que haverá um fluxo de matéria da espécie A através desse capilar. O que nós observamos nesse sistema é que após um intervalo de tempo considerável, nota-se que existe uma variação do nível do líquido dentro do capilar. Ele tem uma determinada altura no tempo zero e ele passa para uma outra altura, uma determinada cota, no tempo 1. Bom, esta variação de altura é a condição que nós usamos para estudar o regime pseudoestacionário. Não esqueçamos que temos aquela mesma metodologia, procurar os dados, vamos determinar uma determinada questão no problema, o esquema, considerações, propriedades, vamos fazer a análise, que seria a modelagem, e teremos certamente os comentários. Então, analisando novamente aqui o capilar, nós temos a espécie A inserida no interior do capilar, temos um gás estagnado, por exemplo, o ar, né? Uma corrente desse gás que normalmente está isenta do A. Aqui está colocado que contém o soluto A, mas na maioria das vezes ela está isenta. Bom, observamos então que pela propriedade do sistema nós teremos a passagem da fase líquida para a fase vapor e com isso o surgimento de um fluxo de matéria da espécie A. Para resolver o problema nós precisamos de um sistema de coordenadas. Estamos colocando o sistema de coordenadas no topo do capilar, direcionado para baixo. E precisamos entender, né, compreender que o problema será analisado na região do gás estagnado, tá certo? Essa particularidade aqui é importante. Uma outra questão, fiz questão de apresentar o capilar aqui, um tubo, né? Portanto, coordenadas cilíndricas, perfeito? Embora na particularidade a coordenada dimensional z é igual na coordenada cilíndrica e na coordenada cartesiana. Isso aí nós já trabalhamos também. Então, o que ocorre? Num tempo t igual a zero, nós temos uma determinada altura de líquido dentro do capilar e num tempo t, esse capilar, ou melhor, o nível do fluido irá diminuir com, evidentemente, a passagem da fase líquida para a fase vapor e nós teremos uma nova posição do nível do líquido dentro do capilar. Vamos ver como analisar isso e ainda temos uma consideração importante que é aquela condição da coordenada na posição z igual a z2, que corresponde à fração molar da espécie A na corrente do fluido, que muitas vezes isto
será igual a zero. Relembrem, nessa etapa, quando nós trabalhamos com capilar semelhante, né, à evaporação, porém considerando que o nível permanecia variando muito pouco, tá certo? Portanto, nós numa etapa anterior aí nós analisamos já um problema semelhante, mas sem considerar a variação do nível do fluido dentro do capilar. Continuando, então, vamos para a modelagem. A equação da continuidade colocada, né, para a espécie A. E aqui vamos recordar a necessidade de sabermos que a coordenada é uma coordenada cilíndrica. Nesse vídeo aqui, nós vamos fugir um pouco da inserção da coordenada cilíndrica, né? E vamos fazer uma análise um pouco mais global aí desse fluxo. Então, as considerações do problema é regime permanente, sem reação química e o fluxo unidimensional em Z. Então, vejam, nós não vamos colocar aqui, substituir a equação do divergente do fluxo, mas já considerando que ele é unidimensional em Z, nós já sabemos que nós queremos um escoamento unidimensional e, portanto, já escrevemos imediatamente aqui a derivada ou a equação diferencial do fluxo na direção Z, perfeito? Já sem considerar a coordenada radial, né? E a coordenada angular do cilindro, perfeito? Mas nós vamos fazer isso num outro momento aí no curso, perfeito? Bom, então, conhecimento da equação diferencial, nós passamos a substituição do fluxo, no caso molar da espécie A, né, que ele é composto justamente da soma do fluxo difusivo com o fluxo convectivo. Como o meio é estagnado, continuamos com o fluxo dB igual a zero e voltamos novamente numa equação clássica aqui do fluxo que nós já trabalhamos também anteriormente, tá certo? Muito bem. Continuando então, nós temos a opção de, conforme o questionamento, a proposta do exercício, né, ou do nosso trabalho, nós podemos passar ao cálculo então do fluxo de matéria dA. Como fazendo isso? Como fazer isso? Integrando a equação, variáveis separáveis, né, e utilizando os limites da integração. Essa metodologia nós utilizamos no trabalho, uma vez que o fluxo é constante, perfeito? Bom, fazemos esse trabalho matemático e chegamos na relação, então, do fluxo molar da espécie A com com a concentração do meio, a difusividade, né, da espécie A na espécie B, a questão dimensional, diferença de cotas aqui, e as frações molares na superfície do fluido e a fração molar na corrente, no caso de ar ou do gás que passa na superfície do capilar. Perfeito? Muito bem, conhecendo esse sistema, apenas aqui nós vamos substituir essa distância Z2 menos Z1 por uma cota Z, já que nos interessa, na verdade, essa diferença entre o topo do capilar e a posição, né, no nível do fluido. E com isso, nós temos a possibilidade de calcular o fluxo, certo? O fluxo pode ser calculado em termos da fração molar do A ou em termos ainda de uma fração molar do B, mas calculada
com relação à fração, à média logarítmica da espécie B. Perfeito? Vamos dar uma recordada aí nesse equacionamento. Muito bem. Então, o que nós temos? Apenas para recordar aqui algumas notações que são usadas nesse conteúdo, tá certo? E relembrando então que nós temos as frações molares e que, assim como as frações molares da espécie A e da espécie B, a soma delas é igual a 1, também o mesmo ocorre com a média logarítmica de cada uma das espécies, também a soma delas é igual a 1. Perfeito? Bem, então o que acontece? Resolvemos o problema e, se vocês perceberam, ainda não introduzimos a questão da variação do nível. Bom, a questão da variação do nível ela entra justamente na análise do fluxo. Por quê? Porque observa-se, a partir do experimento, que existe uma variação temporal da fronteira, lógico, do nível do fluido, né, dentro do capilar, ao longo do tempo. Perfeito? Nesse caso, o fluxo molar dA, nós vamos trabalhar com uma consideração de regime pseudo-estacionário. E esse fluxo ele é obtido a partir do conhecimento da variação da altura do nível do fluido dentro do capilar. Perfeito? Bom, então nós temos que o fluxo também ele é dado pela multiplicação da concentração molar do ar pela sua velocidade, tá certo? E essa velocidade ela é dada em função da variação da altura com o tempo. Se nós substituirmos este equacionamento na equação obtida para o fluxo na região do gás, nós podemos então fazer uma segunda integração e calcularmos a variação da altura z, né, em relação ao tempo. E com isso permite o cálculo uma equação que nos permite o cálculo do tempo que o processo demora para que o nível do fluido saia da posição inicial no tempo t0 até uma posição final no tempo t1. Essa equação, né, ela é importante para nós, tá certo? Uma vez nós substituímos os limites da equação e temos então que ela também pode ser utilizada para o cálculo da difusividade. Então existem duas situações aí, uma onde o questionamento do problema leva ao cálculo do tempo do processo, né, para a variação da altura, mas nós podemos também ter a informação do tempo e, com isso, permitir o cálculo da difusividade. Ambas as equações estão mostradas aqui, né, ou explicitada a equação em termos da difusividade ou em termos do tempo. Perfeito? Essa é uma análise importante. Esse trabalho, nós vamos fazer alguns exercícios sobre isso, mas é importante aqui observarmos a necessidade do trabalho experimental. Perfeito? Bom, agora a seguir nós vamos continuar com outro vídeo, ainda trabalhando com a difusão em sistemas não reacionais. Até mais.